Você quer saber qual é a real diferença entre quem aprende programação rápido e quem trava no começo? São 6 fundamentos que todo programador precisa dominar com urgência. São eles: tipos primitivos, operadores, estruturas condicionais, estruturas de repetição, arrays e métodos. E esses fundamentos são a base de tudo na programação. Sem eles, você vai ficar preso compilando código sem entender. E pode ter certeza que se você dominar esses 6 fundamentos, você consegue programar em qualquer linguagem. E hoje eu vou te ensinar cada um deles. Bora lá? Bom, mas não adianta, e vamos começar com o primeiro fundamento, que é os tipos primitivos. Os tipos primitivos são valores simples que a linguagem entende de forma nativa. Eles ocupam pouco espaço na memória e são processados muito rapidamente. Imagina que você tem caixas diferentes, uma para números, outra para texto e outra para verdadeiro e falso. E os tipos primitivos que a gente tem são os números inteiros, que é o int long, que representa o número sem casas decimais, os números de pontos flutuantes, que são o float double, que representam números com casas decimais, que são os números reais, os booleanos, que são o tipo boolean, onde é o mais simples de todos e ele apresenta apenas dois estados lógicos, true para verdadeiro ou false para falso. A gente também tem os caracteres, que é representado pelo char, onde ele representa um único símbolo, letra ou dígito, geralmente definido entre aspas simples. Mas, Joe, e a string? Bem, embora o texto, que é a string, pareça um tipo primitivo, em muitas linguagens como Java e C#, ele é considerado um objeto, um array de caracteres, pois é composto por vários pequenos dados juntos. Então, sem os tipos primitivos, que são as variáveis, seu programa não tem memória e é impossível programar sem isso. Mas guardar dados não adianta se você não souber manipular ele. E aí que entra o segundo fundamento, que é os operadores. Os operadores são símbolos que usamos para manipular variáveis e valores que fazem cálculos, comparações e decisões. O primeiro é os aritméticos, que são usados para cálculos matemáticos simples, como adição, subtração, multiplicação, divisão e o módulo, que é o resto da divisão. O segundo é os relacionais, que são usados para comparar dois valores. O resultado sempre é um booleano, true ou false. Alguns deles são igual a igual, que é igual a alguma coisa, o maior que e menor que, maior ou igual a alguma coisa e menor ou igual a alguma coisa, e a gente também tem o diferente de. O terceiro são os lógicos, onde eles servem para combinar várias condições, e eles são fundamentais para criar a lógica de decisão dos programas. Então a gente tem um AND, que retorna verdadeiro apenas se todas as condições forem verdadeiras, o OR, que retorna verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira, e o NOT, que inverte o valor booleano, que é true, vira false e vice-versa. E o quarto são operadores de atribuição, que são usados para definir ou atualizar o valor de uma variável, como o igual, que é para atribuição simples, o mais igual e menos igual, onde ele soma e atribui e subtrai e atribui, e o mais, que adiciona 1, e o menos, que subtrai 1. Então com os operadores você faz cálculo, compara valores e combina condições. Até agora seu código faz tudo em sequência, então linha 1, linha 2, linha 3, mas e se você quiser que ele tome decisões? Faça coisas diferentes dependendo da situação. É aí que entra as estruturas condicionais. As estruturas condicionais são como encruzilhadas no seu código. Eles permitem que o programa tome decisões e execute blocos de código diferentes com base em uma condição, que sempre resulta em um boolean, true ou false. A gente tem o if, que é a estrutura mais básica de todas. O código dentro dela só funciona se a condição for verdadeira. Um exemplo é se a idade for maior que 18, ele permite a entrada. Depois a gente tem o else, onde ele trabalha junto com o if. Ele define o que acontece quando a condição inicial é falsa. Um exemplo é se a nota for maior que 6, ele é aprovado. Se não, ele é reprovado. E por fim temos o if else, que é usado quando você tem mais de duas opções de escolha. Ele permite encadear várias verificações em ordem. Um exemplo é se a nota for 10, é excelente. Se for 7, é bom. Se não, é reprovado. Com isso, seu programa para de ser burro e começa a reagir aos dados. Mas e se você precisar fazer a mesma coisa 100 vezes? Você não vai escrever 100 linhas de códigos iguais, né? É aí que entra o terceiro fundamento, são as estruturas de repetição. As estruturas de repetição servem para executar o mesmo bloco de código várias vezes sem que você precise reescrevê-lo. Eles são essenciais para lidar com grande lista de dados ou tarefas repetitivas. O primeiro é o for, onde é a estrutura mais comum quando você sabe exatamente quantas vezes quer repetir algo. Ele agrupa a criação de variável, a condição e o incremento em uma única linha. Um exemplo é para você imprimir os números de 1 a 5. Aí você passa para o for a inicialização, que mostra onde começa, que é o int i igual a 0. A condição do for, que mostra até onde ele vai, onde enquanto i for menor que 5 e essa condição for verdadeira, ele vai continuar dentro do for e no fim vai adicionar mais 1 quando o for completar cada volta. Depois disso, a gente tem o while, que repete enquanto uma condição for verdadeira. Ele é ideal quando você não sabe exatamente quantas vezes a repetição vai acontecer. Um exemplo também é você imprimir um número de 1 a 5, só que a diferença aqui é que se você esquecer de incrementar no final, o loop vai ficar infinito. E isso daí não ia ser tão interessante assim. Então sem loop, programação vira um trabalho manual, mas com loop você automatiza esse trabalho. Mas tem um problema. E se você precisar guardar 50 notas de aluno, você vai criar 50 variáveis? Eu espero que não. E aí que entra o quarto fundamento, que são os arrays. O array ou vetor é uma estrutura de dados que permite armazenar uma coleção de elementos do mesmo tipo sob um único nome. Em vez de criar 10 variáveis diferentes para 10 nomes, você cria uma única array com 10 posições. É tipo uma prateleira com várias gavetas. Um exemplo é você criar um array de notas, por exemplo. Então você vai lá na sua linguagem, cria seu array de notas, passa esses valores, depois no final você só vai printar mostrando a posição que você quer que seja printada. E uma coisa bem importante, a posição começa no 0 sempre. Então aqui nesse exemplo, essa array não vai de 1 até 4, mas sim de 0 até 3. Mas o poder que o array tem é simplesmente conseguir fazer uma listagem com o for usando for each.
each. E olha o poder disso. Eu percorro 4 notas com 3 linhas de código. For each lê assim. Para cada nota dentro de notas, imprime ela. Então, array mais loop é uma combinação mortal. E você sabe qual é o fundamento que separa programador amador e programador profissional? Bem, é o famoso método. Os métodos, também chamados de funções em outras linguagens, são blocos de código que realizam uma tarefa específica e só são executados quando chamados. Imagine como pequenos programas dentro do seu programa principal. Eles são fundamentais para o conceito de reutilização de código. Você escreve a lógica uma vez e a usa quantas vezes você quiser. Um exemplo é você ir lá no seu programa e criar uma variável média 1 e média 2. Com isso, você vai pegar e vai criar o seu método de calcular média e você vai chamar ele. Vai passar os parâmetros que você quer, então você vai passar as notas e no final ele vai fazer essa divisão automaticamente. Quando você for printar, ele já vai mostrar o resultado. Você também tem um exemplo sem retorno. Você só precisa colocar o void, que é muito utilizado principalmente para texto. Esse não retorna nada, só executa uma ação mesmo. Então os métodos desse são código profissional. Sem isso, você vai ter 500 linhas bagunçadas que ninguém entende. Bom, pessoal, é isso. Então, recapitulando, os 6 fundamentos são variáveis que guardam esses dados, os operadores que manipulam esses dados, os condicionais que tomam decisões, os loops que repetem ações, os arrays que são múltiplos valores e os métodos que organizam o código. E cara, se você dominar esses 6 fundamentos, você já consegue criar um sistema simples em qualquer linguagem. Programação não é só decorar código, é dominar fundamentos. Se você quer evoluir em programação de verdade, começa aqui, pratique esses 6 fundamentos até virar automático. Pode ter certeza que você fazer isso aí, você vai conseguir virar um programador de sucesso. E bem, no próximo vídeo eu vou fazer alguns exercícios de cada um deles e no final eu vou juntar tudo isso em um projeto prático do zero. Você vai ver os 6 fundamentos funcionando junto. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, comenta aqui embaixo se você já conhecia esses 6 fundamentos e se você usa eles no seu dia a dia. Vamos criar uma comunidade bem interessante aqui embaixo. E se você gosta de programação e tecnologia, se inscreva no canal para não perder mais nada. Muito obrigado, valeu e é nóis!